Vamos abrir, irmãos, a carta de Hebreus no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. Será a porção da leitura dessa noite. Vamos ficar de pé. Capítulo 2, versos 5 ao verso 9. Hebreus. O tema da nossa reflexão será as duas coroas. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ainda antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, falando, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós temos falado aqui há algumas semanas já sobre a carta aos Hebreus, que ela foi escrita em um ambiente de hostilidade. Havia muita incerteza quanto à vida. E os nossos irmãos estavam sendo perseguidos dentro de um império, o Império Romano, e mortos de maneira brutal. E não bastasse a brutalidade que eles estavam tendo que atravessar, ainda estavam sendo seduzidos por líderes religiosos do judaísmo que estavam forçando os nossos irmãos a renegarem a fé em Jesus. E aí eles estavam propondo que eles retrocedessem do Evangelho, e a partir disso eles estariam sendo livres da atroz perseguição que havia se realmente deixando a fé. Estavam negando a fé e deixando a vivência da igreja. Então, quando os emissários de Nero chegavam e interpelavam, eles diziam: não, nós pertencemos ao judaísmo, nós somos dos fariseus, nós somos dos zelotes, nós somos daquela outra facção religiosa, digamos assim. Quando sabido disso, outros irmãos resistiam e continuavam. Então Deus usa este servo que nós não conhecemos para produzir então esta carta, que é para consolo, fortalecimento e encorajamento dos nossos irmãos contra a grande tribulação que eles estavam atravessando. E era uma tribulação de sorte insuportável humanamente falando. O autor dos Hebreus vai mostrar dentro da carta, para fortalecer os seus irmãos, que Cristo é glorioso. Ele é sublime Criador. Ele fez o universo e Ele sustenta a vida daqueles que são perseguidos. E também Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é aquele que é maior que os profetas, e nós já vimos isso logo no primeiro sermão. Vamos voltar a isso depois. Mas ele também se ocupou em falar que Jesus Cristo é maior que os anjos, o Senhor é o Senhor da glória, e Jesus Cristo, como nós já estamos falando, é o tema central desta carta. E se o nosso olhar estiver fito em Cristo, então nós saberemos viver e atravessar momentos obscuros da nossa vida, sabendo que em todo momento, em qualquer situação tenebrosa que seja, Jesus Cristo será aquele que nos dará o amparo. Nossa vida precisa estar ancorada em Jesus.
A gente já viu isso em sermão anterior. Agora aqui no versículo 5, o autor vai falar a respeito de uma realidade que está por vir. E realidade essa que estava se esvaindo do coração dos nossos irmãos. Põe os olhos no texto, verso 5. Vamos acompanhando como a gente está acostumado. É uma realidade que está por vir. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Os nossos irmãos estavam vivendo dentro de um sistema político liderado por um imperador cruel e desumano. E evidentemente que todos os nossos irmãos, os cristãos, aguardavam uma firme esperança. Eles tinham a expectativa no seu coração de que um dia aquele mundo onde eles estavam vivendo, aquela época, seria transformado e haveria um reino de justiça e de paz, o reino do Messias, que eles entendiam agora na fé e no cristianismo, que é o reino de Cristo. E essa é uma esperança fundamental na vida do cristão. Nós cristãos vivemos este mundo, mas não podemos perder de vista que a expectativa que temos de viver uma realidade diferente nesta era que vivemos só se fará real quando Jesus Cristo vier governar este mundo. Então, qual é a expectativa que os irmãos têm aqui e que guardavam em seu coração? A expectativa de que Cristo viria um dia reinar no mundo onde eles estavam vivendo. Parece que àquela altura, meus irmãos, essa expectativa já havia escorrido da mão de muitos irmãos, porque na perspectiva humana, o que lhes aguardavam era apenas destruição e morte. Eles estavam sendo massacrados. Então, que reino é esse que haveria de vir e que não vem, que não chega nunca? Que rei é esse que iria nos salvar e nos daria paz e segurança que nunca vem? Então, eles acabavam desistindo, estavam alguns desistindo desta firme promessa. Muitos dos nossos irmãos haviam já esmorecido sobre isso, sobre a vinda de Cristo e o seu reino milenar que ele governará neste mundo. Jesus Cristo de fato vai vir, irmãos, e é uma promessa que todo cristão precisa aguardar e ansiosamente esperar. Vai ser o dia em que ele virá neste mundo, estabelecerá o seu reino e há de governar neste mundo 1000 anos. É a fé que nós temos. E não é uma questão apenas ilustrativa, é uma questão literal. Essa expectativa todo crente tinha. Jesus Cristo mesmo prometeu que viria fazer isso. Ele prometeu lá em Mateus 23, 24, no sermão escatológico. Paulo sempre ensinou nas suas cartas, principalmente nas cartas que a gente chama de cartas apocalípticas, que são 1º e 2º Tessalonicenses. Ele falava da esperança, da vinda de Cristo, do reino milenar. Em Apocalipse a gente vê isso. É a certeza que nós cristãos devemos ter. Que diante do mundo tão fadado a misérias e dificuldades que a gente vê, haverá um reino que será implantado. É o reino teocrático, o reino de Cristo. E nesse reino será governado por Ele mesmo, com justiça e paz. E o autor está lembrando aos seus irmãos esta firme esperança, que eles não deveriam parar de crer. Veja aí no próprio verso 5, há uma expressão que ele diz assim: sobre o qual estamos falando. Essa expressão sobre o qual estamos falando, se você for procurar encontrar aqui na carta antes deste ponto, você não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma tratativa deste autor falando até então desta questão do reino milenar. Mas sobre o qual estamos falando significa aquilo que nós já comentamos no nosso cotidiano. Esta esperança, eles cultivavam e comentavam e falavam e celebravam e oravam e cantavam. Na NVT, no texto mais dinâmico, fala assim: o mundo futuro que nós nos referimos. Eles aguardavam um mundo futuro que haveria de vir. Aqui refere-se realmente e literalmente ao reino milenar de Cristo. Agora é importante aqui, irmãos, eu fazer um parêntese. Existem algumas linhas de irmãos piedosos que acreditam que Jesus Cristo já está reinando
aqui neste mundo. Desde quando ele veio e nasceu neste mundo, ele já está reinando. Então eles consideram que estes 1000 anos que hão de acontecer é algo que devemos encarar de maneira espiritual, de maneira alegórica. Mas não é correto interpretar esse texto ou os textos que falam de um reino milenar literal de maneira alegórica. Então nós não somos amilenistas. Nós cremos que Jesus Cristo um dia reinará neste mundo. Nós acreditamos que ele há de instaurar o seu reino aqui, e de Jerusalém ele vai governar a terra e vai provar ao mundo a viabilidade do mundo por uma justiça e um governo teocrático de um Deus justo e verdadeiro. Quando você, meu irmão, olha para este mundo, olha a forma caótica deste mundo, muitas vezes você se desespera e perde também a esperança. Mas eu quero que você, olhando esse texto, vendo isso, relembre, essa promessa é nossa. E nós também precisamos comentar, falar, cantar e expandi-la no nosso meio. Jesus Cristo um dia voltará e ele virá para governar este mundo. E há de provar que este mundo é viável de se viver em um reino de justiça e de paz. Meus irmãos, nós às vezes então entramos em conflito com relação à questão de política, por causa de muitas coisas erradas que a gente vê em um mundo político, isso independente do seu sistema, mas a política em si, a priori, ela prenuncia um governo melhor que virá. É o governo que nós esperamos. Existem políticos justos, existem políticos ímpios, mas esta questão de ideia política, ela está em toda a Bíblia. A questão de um rei que virá governar, essa promessa ela vem varando em toda a Escritura, e para nós ela é muito real. Isso nos traz esperança e alento também. Quando nós esperamos o reino de Deus que virá ser implantado neste mundo, nós esperamos gozar dias felizes nesta terra que Deus criou. E nós precisamos manter isso no nosso coração vivo. Nossos irmãos precisariam manter isso vivo em seu coração. Mas, irmãos, para que a gente tenha mais clareza do que eu estou dizendo, eu separei aqui 2 expressões no grego que nos dá mais orientação a isso que o autor está dizendo. Existem um verbo e um substantivo aqui importante. O verbo sujeitou. Esse verbo sujeitou aparece aqui e ele está comunicando a ideia de subordinação. Subordinação, algo que se sujeitará, mas é algo que se sujeitará de maneira militar. Esse verbo aqui é um verbo que é usado muito no contexto militar da época. Ou seja, o mundo que será sujeitado, o mundo que estará subordinado a um rei que terá súditos. A ideia é essa. Então é este mundo que os irmãos precisariam esperar. Então, realmente, o autor está comunicando aqui a ideia de um reino que haveria de vir. Um reino onde haveria um rei, onde os seus súditos glorificariam este rei e gozariam de plena perfeição deste reino. A outra expressão dentro deste versículo 5 é o substantivo mundo. Olha aí no texto. Mundo, está vendo essa palavrinha mundo? E mundo aqui, na Bíblia, a gente encontra essa expressão no idioma do Novo Testamento de pelo menos 3 formas. Seria a expressão aion, que é a expressão eras, épocas, tempos, anos, que pode se classificar em tempos realmente que você pode contar, ou eras eternas. Tem uma outra expressão que é cosmos, que fala de mundo também, representa mundo, pessoas, sistema, políticas também muitas vezes. E existe uma outra expressão que é oikonomem. Oikonomem também é uma expressão para comunicar mundo, só que esta palavra aqui é um mundo também dentro de uma esfera política. Esta forma aqui de mundo é dentro de uma esfera, um espectro político.
Então, realmente, este texto, meus irmãos, o autor sagrado está querendo falar de um governo que viria, de um rei que viria reinar neste mundo. Então, é um texto que nós, dispensacionalistas, asseguramos que fala de um governo futuro de Cristo. Dessa maneira, amados, o autor está se referindo que os irmãos não poderiam se desligar desta fé e dessa expectativa de que um dia todas as nações dessa terra estariam debaixo do governo de Cristo e que um dia todos os reis se curvariam diante do Senhor. Abram aí comigo, por favor, em Salmos 72, versículo 8 ao versículo 14. Aqui é um salmo de Salomão rei, escrevendo a respeito de si. Mas este salmo tem uma dupla aplicação ao próprio rei, constituído por Deus, mas ao reino milenar do Messias, de Cristo. Vamos ler do verso 8 ao verso 14. Que ele reine de mar a mar, o rio Eufrates, até o fim, até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão pó dos seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão. Está vendo, irmãos? Isso aqui está falando de um futuro reino, de um reino grande, glorioso. Todas as nações da terra estarão debaixo do governo de Cristo. Todos os homens estarão sujeitos a Jesus Cristo. Ele governará de Jerusalém todos os povos da terra. Continuando, verso 12. Ele livrará o pobre que clama por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Quem é este homem justo que pensa dessa maneira e que poderá governar em justiça e retidão dessa maneira? Jesus Cristo. Você olhando para o mundo de hoje, você consegue encontrar alguém dentro dessa característica? Dentro desses requisitos? Não, mas você pode ter fé e esperança de que Jesus Cristo virá, estabelecerá o seu reino e governará exatamente como acabamos de ler aqui. Então, meus irmãos, nós não podemos desassociar essa questão do reino vindouro aos nossos irmãos do primeiro século, que estavam padecendo, e não podemos desassociar isso da memória da igreja hoje no tempo presente. É uma das expectativas que a igreja precisa ter. Cristo virá e governará este mundo. No verso 6 e no verso 9, o autor vai mostrar aos seus irmãos que mesmo o homem sendo criado à imagem de Deus, ele foi criado de maneira finita. E mesmo assim, de maneira finita e criada, Deus coroou este homem. Deus nos fez, irmãos, em nossa finitude e nos coroou o homem. Mas o homem caiu da graça divina e não pôde cumprir o propósito da sua existência. Vamos ver como isso se desvenda aqui para o autor? Verso 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, este lugar aqui que alguém falou é Salmos, é uma citação de Salmos. E este alguém que falou foi o rei Davi. Verso 6, ainda lendo aqui. Antes alguém de certo lugar deu pleno testemunho dizendo, Salmos 8, 4 ao versículo 6. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Vocês estão percebendo aqui, olhinhos no texto aí, são duas interrogativas, duas frases interrogativas, não é isso? Uma seguida da outra. No hebraísmo, isso aqui significa paralelismo. Isso é muito comum na literatura hebraica e principalmente nos livros poéticos. Salmos você vê muito isso, paralelismos. E o paralelismo na literatura hebraica é para quê, irmão? Para destacar algo
tornar algo relevante, ele repete para que aquilo seja, aos olhos do leitor, algo muito relevante. Então, o autor está tomando emprestado aqui as palavras de Davi para tornar relevante um ensino muito precioso para os seus irmãos. Vejam aí comigo, na primeira frase ele diz: quem é o homem, que é o homem para que dele te lembres? É a primeira interrogativa. E nessa primeira interrogativa, põe os olhos no texto, tem a expressão aí homem, não é isso? Você está vendo aí na sua Bíblia, homem? É a expressão anthropos, no grego. Homem aqui significa ser humano. Na segunda frase, você tem uma expressão chamada filho do homem, ou o filho do homem que o visites. Então, este paralelismo aqui está falando de um só assunto: efemeridade humana. Quem é o homem ou o filho do homem? Somos finitos, somos frágeis. Ele está dizendo que nós somos mortais. Nós temos limitações. Quando os leitores olhavam essa realidade aqui, o que eles enxergavam que o autor bíblico estava querendo comunicar? A sua limitação, sua fragilidade humana. Filho do homem é humanidade, frágil e fraca. Homem aqui é um homem limitado, fraco e há futilidade na vida. No Antigo Testamento, por exemplo, existe um livro em Ezequiel, onde o Senhor sempre chamou pelo menos 80 vezes o seu profeta de filho do homem. No livro de Ezequiel, pelo menos 80 vezes, se você for ler o livro de Ezequiel e for marcar lá, cada vez que aparece, no mínimo você vai encontrar em uma certa versão 80 vezes a expressão filho do homem. Toda vez que o Senhor falava: filho do homem, levante os seus olhos para Israel e profetize. Filho do homem, diga assim diz o Senhor. Toda vez que Deus falava filho do homem, o que Ezequiel entendia? Que ele era fraco, que ele era efêmero, que ele era limitado e que ele estava subordinado à ordem daquele que estava falando com ele. Então, o autor está dizendo aqui: irmãos, quem é o homem, quem é qualquer um de nós diante de Deus para que a gente possa julgá-lo pelo que nós estamos passando aqui agora, julgá-los pelo que nós estamos vivendo? Veja, a citação continua, veja o verso 7 aqui, aí. Fizeste o ser humano um pouco menor que os anjos. Aqui é simplesmente dizer que o ser humano é tão frágil que ele não pode ser comparado com a estrutura dos seres angelicais. Eles eram tão fracos e são tão fracos os homens, em sua estrutura humana e material, que não se comparam. Anjos e suas categorias de anjos não se comparam à efemeridade dos homens. Quando Deus fez o homem em sua fraqueza, mesmo sendo limitado, ele fez do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o sopro de vida, e aí este homem tornou-se alma vivente. Deus ali comunicou-lhe algo especial para aquele homem, comunicou-lhe os seus atributos, e fez com que o homem se tornasse alma vivente, e este homem adquiriu imagem e semelhança. Deus não comunicou isso a nenhum ser que ele criou, e nem aos anjos, mas comunicou ao homem fraco, pequeno, a sua imagem e a sua semelhança. Veja comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27. Mesmo em nossa fraqueza, irmãos, em nossa finitude, Deus ainda assim nos coroou com isso. Essa é a coroa que Deus deu aos homens, a imagem e a semelhança. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus fez o homem e fez a mulher frágil e efêmero, sim, limitado e incomparável em relação aos anjos. Mas ele comunicou e deu uma coroa aos homens. E que foi o que ele deu a esse homem?
imagem e semelhança. Só que o homem que recebeu inteligência, cognoscibilidade, o homem que recebeu domínio na criação, que é esta coroa que eu estou dizendo que o homem recebeu, o que ele fez? Ele foi feito, mesmo fraco, um representante federal de Deus. Imagine, Adão representava Deus na terra. Era como que fosse um príncipe na terra, subordinado a Deus. Mas quando ele pecou e quando ele caiu da graça, ele perdeu essa capacidade. Foi maculada a imagem e a semelhança de Adão. Então todos os homens não conseguem mais realizar a função pelo qual ele foi criado, que é glorificar a Deus em todos os atos que ele faça nessa vida. Uma vez que o homem se descaracterizou pelo pecado, ele agora vive sujeito não mais a esta coroa perfeita que Deus lhe deu. O diabo usurpou essa autoridade que Deus deu ao homem, e agora o homem passou de príncipe para escravo. E o que a gente vê no mundo? Homens escravizados pelo pecado. Todo homem que nasce escravo do pecado, sob o domínio das trevas, sob o domínio da perdição, porque a coroa que Deus lhe deu foi danificada. É verdade, meus irmãos, que nós ainda possuímos a imagem e a semelhança de Deus. Isso não foi retirado, mas foi danificado. Nós não conseguimos, irmãos, ser quem deveríamos ser por nós mesmos. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Com a queda do homem, não somente ele, mas todo o planeta entrou em desajustes. A sua autoridade passou a estar debaixo da autoridade do inimigo. O inimigo passou a tomar conta deste mundo. Abram comigo, por favor, meus irmãos, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Quando o homem caiu e a mulher caiu, então agora o mundo passa a ser governado por outro ser. Como é que os homens nesse mundo vivem hoje? Versículo 4 em diante. Dos quais o Deus deste século cegou-lhe o entendimento. O entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos, como servos, por amor a Jesus. Porque Deus, que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o Evangelho que devolve o homem a essa graça e perfeição. Fora do Evangelho, o homem não consegue resplandecer para a luz. Ele vive cego, ele vive incrédulo, e não lhe consegue, ele vive cego e não consegue resplandecer sobre ele luz nenhuma, porque ele anda em profundas trevas. Abra um outro texto, por favor, em Lucas capítulo 4, versículo 5 ao versículo 4. Aqui é o texto da tentação. Jesus Cristo, homem, está sendo tentado. E no texto de Lucas, aqui, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7, tem uma coisa muito peculiar que eu quero que os irmãos observem. Veja o versículo 5. E levantando, o inimigo levou Jesus, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Está vendo aí o detalhe? Jesus não disse que ele estava errado aqui, que ele não poderia ter oferecido isso. Porque quando o homem foi seduzido lá no jardim, toda a autoridade federativa que o homem representava de Deus foi desvirtuada, foi tirada dele. E quem assumiu o controle do mundo foi o diabo. Jesus disse que este mundo jaz no maligno. Então, Satanás disse: olha, se você
quiser toda a glória desse mundo, eu posso lhe dar, porque a mim me foi entregue. Foi entregue por quem? Quem foi que deu a ele? Adão. Adão entregou a ele, quando pecou. E dou a quem quiser, o diabo fala, veja o texto. E dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorar, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto. Jesus repreendeu o inimigo, e logo depois o inimigo fugiu dele. Mas eu chamei esse texto aqui para lhe mostrar que o mundo em que vivemos é caótico, está sendo governado pelo diabo, e é por isso que o autor sagrado começa falando no parágrafo de um reino que está por vir. É por isso que ele está dizendo que há um reino que virá, um rei que irá governar e que irá destronar Satanás e irá reassumir o controle deste mundo e provará que este mundo é viável ser governado por Deus. Enquanto isso, meus irmãos, nós vamos vendo o quão caótico e desesperador são a vida daqueles que não vêm para a luz, que não são iluminados por Cristo, que vivem regidos pela malignidade do pecado. Se o último Adão caiu no jardim, como nós sempre falamos, o segundo Adão, ou o segundo homem vivificante, feito de espírito vivificante, que é Cristo, venceu Satanás no deserto. E um dia virá e governará este mundo, amém? A despeito da barbárie que os nossos irmãos viviam e da selvageria que eles estavam sendo perseguidos por Nero e seus emissários, eles precisariam entender que aquele mundo está daquela forma e eles estão sendo perseguidos dessa maneira porque os homens estão sendo dominados pelas forças das trevas. Mas que um dia, esta coroa que foi roubada por Satanás será devolvida aos súditos de Cristo pelo poder do governo de Cristo nessa terra. O pecado distorceu a humanidade, maculou completamente os aspectos da imagem e semelhança de Deus, mas um dia Cristo haverá de redimir todas as coisas, onde nós iremos nos congregar em um reino dos justos, dos salvos, de Deus, que governaremos este mundo. Em Apocalipse, irmãos, abram por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, tem uma promessa do nosso Senhor Jesus. E é uma promessa para aquele que persevera. Diz o texto: ao que vencer, ou ao vencedor, dar-lhe-ei, eu vou te entregar o direito de se assentar comigo no trono, assim como eu também venci e me assentei no trono do meu Pai. Então, esta promessa vai se cumprir aonde, meus irmãos? Vai se cumprir quando Cristo nos der a graça de governar este mundo aqui neste reino milenar que nós cremos, onde nós nos assentaremos com Ele, onde nós governaremos este mundo com Cristo. Então o autor sagrado está dizendo que um dia este mundo será regido por um rei fiel, justo e verdadeiro, e eles, os nossos irmãos, também participariam e gozariam desta vida, desta mesma graça. Veja o verso 9 agora. No verso 9 ele vai apresentar agora um glorioso contraste. No verso 9 ele vai usar aqui uma adversativa. Veja aí, todavia, está vendo? Todavia é uma conjunção adversativa, que mostra uma mudança de parâmetro. E o que ele diz aqui? Vemos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus Cristo. A gente tem pregado aqui, temos visto que o autor falou que Jesus Cristo é maior que os anjos, não foi isso? Ele não é sublime? E por que agora ele está dizendo que Jesus Cristo foi feito pouco menor que os anjos? Não é de a gente se perguntar? Parece ser um pouco contraditório, mas não é isso não. Por isso que está aqui esse todavia. Ele está fazendo essa mudança aqui, é um contraste que ele está apresentando. Então o autor sagrado está trazendo aqui que, como a triste realidade de um homem, o ser humano, caído no pecado,
destituído da glória de Deus, e não obstante, todavia, perece e morre pelo pecado, um dia o Pai, pela graça do seu Filho, há de governar com justiça este mundo, e ele há de realizar essa justiça pelo meio do seu Filho. E este seu Filho precisou ser feito um momento menor que os anjos. E quando foi que este momento, este seu Filho foi feito menor que os anjos? Quando ele veio a este mundo. Então, quando nós lemos isso aqui, meus amados, nós devemos interpretar o seguinte: Jesus Cristo foi feito menor que os anjos quando ele assumiu a humanidade, quando ele se tornou homem, ok? Eu não estou explicando a vocês que o homem é efêmero, é pequeno e é fraco. Jesus Cristo precisou assumir esta forma fraca, essa forma pequena, essa forma humilhante, que é o que o texto sagrado diz, que é a humilhação dele. Então houve um momento, meus irmãos, que Jesus Cristo precisou humilhar-se assumindo a forma humana, esvaziando-se da sua glória, entrando neste mundo, sendo gerado por uma mulher, se tornar um feto dentro do ventre de uma mulher, ser dependente de pais terrenos. O Criador precisou nascer, imagine. O Todo-Poderoso precisou assumir fraqueza humana. Para que o quê? Para que ele pudesse morrer um dia na cruz. E para que na cruz, morrendo, ele pudesse reassumir a autoridade perdida pelo homem. E para que na cruz, e depois da cruz, ressurreto, na união de Cristo, de homem, Deus, agora ressurreto, coeterno, coexistente com o Pai, ele se tornasse o Filho do homem, glorificado nas alturas, onde de lá das alturas virá para governar este mundo. Então, há um texto que nos mostra isso. Abre em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11, diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Aqui agora é a coroa dele. Deus o glorificou. Deus deu a ele a coroa da glória, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima sobre todo nome, para que no nome de Jesus Cristo, todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, se dobrem, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nessa hora aqui, irmãos, Cristo reassume suas divisas. Ele está assentado nas alturas da majestade, todo coroado de glória, de honra e de poder, reassumindo a autoridade perdida pelo homem. Ele precisou se fazer homem para reassumir a autoridade que o homem perdeu e receber a coroa da glória que o Pai lhe destinou para que ele investisse. E da glória ele pode glorificar todos aqueles que creem nele. Então o autor está dizendo: olha, Cristo padeceu, sofreu. E o sofrimento aqui que ele diz, por causa do sofrimento lá em Hebreus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória. Ele precisou padecer a morte para receber esta coroa de glória, que nenhum homem poderia receber de volta. Somente Deus se fazendo homem para assumir o nosso lugar, morrer por nós, assumindo o nosso sofrimento, o nosso infortúnio, porque sofrimento aqui significa infortúnio, dor indizível. Ele precisou padecer isso, assumir isso, receber toda essa condenação sobre ele, para receber a coroa que do homem foi retirado e receber a coroa que lhe pertence. Ele precisou viver no seu corpo toda a calamidade, todo o mal e toda a aflição. Ele viveu a sua aflição, o seu mal e a sua calamidade, para que você, no futuro, possa ser glorificado com ele. Amém? Espero que você creia nisso mesmo. Nós esperamos a glorificação, irmãos. E Paulo já diz
que nós já somos glorificados. Pela fé nós já somos glorificados. Mas um dia nós viveremos isso na íntegra. Nossos corpos serão transformados. Nós viveremos neste reino aqui, milenar, não dessa maneira como nós vivemos. Nós não teremos essa estrutura física perecível que nós temos hoje. A igreja estará governando com Cristo, mas não com essa estrutura que nós temos, com o corpo glorificado e transformado. Essa é a nossa esperança também, é o que nós devemos ter. Exposto o texto, irmãos, eu quero que vocês considerem comigo a seguinte realidade. Jesus Cristo veio a este mundo e recebeu uma coroa neste mundo. Eu disse para vocês que quando ele saiu deste mundo, ele foi glorificado e ele recebeu a coroa da glória, não foi isso? Mas quem lembra uma coroa que ele recebeu aqui neste mundo? Coroa de espinhos. Jesus Cristo recebeu a coroa de espinhos, recebeu toda a nossa maldição. Ele foi coroado, com grandes aspas, com todos os nossos delitos, levando sobre si os nossos pecados, carregando todas as nossas mazelas e todas as nossas dores. Essa coroa que pertencia a nós, que era uma coroa que simbolizava a condenação eterna, Cristo tomou para si. Cristo tomou para si e foi investido dela. Foi a coroa do escárnio, irmãos. Foi a coroa da humilhação. Foi a coroa que significava os nossos sofrimentos e que também significava sofrimentos eternos. Mas desta coroa, ele venceu a morte e assumiu a coroa da majestade nas alturas. E é das alturas, da majestade e da glória todo-poderoso que ele virá e nos galardoará um dia. Abra comigo em Tiago 1,12. Nenhum de nós aqui, irmãos, colheremos pela coroa de espinhos. Mas Deus nos dará da sua glória. Cristo nos dará da sua glória. Bem-aventurado, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O contexto que a gente está estudando aqui, irmãos, em Hebreus, é de irmãos perseguidos. E falar de reino milenar é provocar esperança e fé no coração daqueles irmãos lá no primeiro século. Falar de um reino que vem é provocar também esperança aos nossos corações. De certa maneira, cada um de nós aqui passamos as nossas aflições. De certa maneira, alguns de vocês podem até pensar em desistir. Eu posso até pensar nisso. Somos humanos, a nossa fragilidade nos leva a isso, irmãos. As nossas fraquezas nos levam a isso. A nossa efemeridade nos leva a isso. Mas quando nós olhamos para aquele que assumiu a coroa que nos pertencia, de espinhos, que assumiu a nossa fraqueza e morreu em nosso lugar, e quando olhamos ele vencedor nas alturas, glorificado, nós somos fortalecidos a continuar e a perseverar. E se nós perseverarmos, o Senhor prometeu que nos dará a coroa da vida. E dará e compartilhará a coroa da vida eterna a todos aqueles que o amam. Então esta vida que você vive hoje, as lutas que você atravessa, meu irmão, e que às vezes você tenta na sua fraqueza e pensa na sua fraqueza e desistir, o texto te diz: seja perseverante no momento da provação e no momento da sua aflição, porque um dia Cristo, o Senhor, há de lhe dar a coroa da vida eterna. Hoje, irmãos, nós temos lampejos dessa realidade. Nós cremos em Jesus, fomos perdoados dos nossos pecados e nós já participamos da vida eterna. Mas ainda nessa vida nós morremos, o nosso corpo perece. Mas vai chegar um dia que nós seremos glorificados, e essa glorificação é de fato a conclusão dessa coroa de vida eterna que nós tanto esperamos e aguardamos que se manifeste. Por isso seja valente, irmãos, e corajoso no momento da sua aflição. Não desanime e não desista, apesar, meu amado, de grande infortúnio que você possa estar atravessando ou passando em sua vida.
persevere, porque Cristo já lhe tem garantido a coroa da vida eterna. Eu quero ler outro texto com vocês, que ajuda a corroborar aqui na nossa aplicação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao versículo 49. Diz assim o texto: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, não é Adão o espiritual, não é Adão o verdadeiro, e sim natural. Depois o espiritual. Primeiro o homem foi formado da terra, é terreno. E o segundo homem é do céu, é Jesus Cristo. Ele é da glória. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. São caídos, são limitados. E como também é o homem celestial, tais também são os celestiais, os da fé, os que creram, os que foram lavados no sangue de Cristo, os que aguardam a eterna redenção. E assim como trouxemos a imagem do que é eterno, devemos fazer também da imagem daquele que é celestial. Ou seja, ser como Cristo, ser como Ele, parecer como Jesus, enquanto vivemos nessa vida. Então, irmãos, o convite para nós é resiliência, firmeza, fortaleza. Olhando para Cristo, aguardando o seu retorno glorioso, esperando com fé o dia que Ele governará este mundo, onde nós o governaremos com Ele com autoridade, com cetro de justiça, como diz as Escrituras. Com vara de ferro o Senhor nos dará autoridade para reger as nações. Isso é uma esperança que nós devemos manter dentro de nós, vivas. Em nome de Cristo, espero que vocês guardem isso firmemente. Isso é muito bem aplicado para nós, irmãos, porque de alguma maneira a gente vê se avizinhando certos tipos de perseguições, certo tipo de aflições em meio à igreja. E são essas promessas, irmãos, que nós nos firmamos, que nos mantemos de pé, que nos mantêm de pé e firmes até que elas se concluam, até que elas cheguem. E Jesus Cristo fortaleça cada um de vocês. Vamos ficar de pé. Salvador eterno, um dia o Senhor há de voltar a este mundo para estabelecer o teu reino. Este reino caótico do mundo vigente deixará de existir. O Senhor vai estabelecer o teu reino e há de governar. De Jerusalém o Senhor mostrará o teu poder e a tua autoridade. E todos os justos nesta terra gozarão de alegria e de paz e de consolo. Ó Deus, como essa esperança era comunicada entre os nossos irmãos desde o primeiro século, que o Senhor não permita que esta realidade se apague dos nossos corações. Esperar por Cristo é o que a tua igreja deve fazer. Viver o arrebatamento é algo que a gente aguarda. Voltar com Cristo é a nossa realidade, Senhor. E com Ele reinaremos nessa terra. Nos ajude, Deus, a ser resilientes na fé, a não retroceder do caminho, aguardando e conversando e cantando e divulgando essa esperança. Cristo voltará, Cristo voltará, aquele que venceu a morte, que tomou a nossa coroa de condenação e que está coroado na majestade, nas alturas dos céus, voltará para nos governar este mundo. Ó Pai, rogamos que aqueles que ouvem o Evangelho nessa noite possam vir a Cristo em arrependimento e fé, para que também possam ser participantes desta promessa, para que também vivam elas na íntegra. Um dia, Senhor, o Rei de toda a terra governará este mundo e gozaremos com alegria indizível. Este mundo provará
que é viável o governo de Deus. E os justos prosperarão neste mundo, Senhor. Maranata, vem, ó Senhor, vem estabelecer o teu reino. Nós, o teu povo, te aguardamos. Amém.